As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós. Mas vamos mudar, não vamos nos entregar. Esse não é o fim. Pai. Sorria, afasta a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar aflições em fortaleza de fé. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz do mundo de crescer com o rumo, de iluminar a própria paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que te faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar. Deixa a luz te invadir, faz como fosse abrir pro amor. O amor é pra se cantar bem melhor em família. O amor é pra se cantar com Jesus em família. E seremos a bandeira amanhã, estandarte do movimento, uma grande escrita segue uma família. Desperta e vai, com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada temer, pois com a força do bem Minha dor serenou. e está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, redescobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Dando um novo rumo para o seu viver. Dando um novo rumo para o seu Variou, no horizonte cresceu e sem pedir licença incandesceu. Esquentou corações tão carentes de amor. Claro
doce verdade que se escondeu despertou, a sublime virtude brotou nos corações cansados de incessante procura. Amar é a forma de alcançar a paz. Caridade é a cura da dor que dói em quem não doa mais. De amor clareou, a esperança nasceu e a doce verdade que se escondeu despertou, a sublime virtude brotou nos corações cansados de incessante procura. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, esse manual prático de transformação moral, esse manual rico de informações, cujo relata casos de um homem que veio à Terra e transformou muitas vidas. O nosso Mestre Jesus, que em uma determinada época viveu o Evangelho e não ditou o Evangelho. E muitos de nós, às vezes, nos tornamos teóricos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Gênese, do Céu e Inferno, do Livro dos Médiuns, mas esquecemos o principal, que é vivenciarmos os ensinamentos propostos por esse manual prático, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, eu escolhi falar sobre um capítulo do Evangelho muito interessante e profundo, que é um dos maiores capítulos, que é o Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos vivendo momentos muito delicados de aflições. Todos nós, em algum grau, estamos nos sentindo aflitos, estamos angustiados, estamos ansiosos, né? Esse momento delicado que a gente vem vivendo no mundo tem convidado a gente a olhar para as nossas dores, para as nossas angústias, os nossos dissabores, mas muitas vezes a gente não entende esses mecanismos.
a gente não entende o que está acontecendo, a gente não entende, ou melhor, a gente não aceita muitas coisas também, né? Porque às vezes a gente entende e não aceita, né? Mas a minha função aqui não é ficar como um ditador moral falando o que levou ou não levou aos acontecimentos que a gente tem hoje. Mas sim, eu vou trazer um pouquinho do pensamento do Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre as causas atuais das aflições. Eu escolhi exatamente esse item para a gente degustar um pouquinho sobre as coisas que às vezes nós vivenciamos nessa existência e nós queremos responsabilizar a vida passada, queremos responsabilizar todo mundo, mas menos se responsabilizar, né? Mas como uma forma introdutória, né, o capítulo Bem-aventurados aflitos, capítulo 5 do Evangelho, ele vem descrevendo, iniciando, né, sobre a justiça das aflições, né? E ele vem trazendo claramente para a gente o quanto que a gente vive uma justiça. E aqui não é a justiça onde Deus vai pesar a mão dele sobre nós, ou sei lá quem vai castigar, mas não, existem leis naturais que regem a nossa vida, a nossa existência, e nós somos automaticamente, pelo tribunal da nossa consciência, somos julgados, né? Vamos dizer assim. Então, são leis muito profundas que regem esse universo, né? Que regem a nossa vida. E, ao mesmo tempo, quando a gente vem falar sobre justiça das aflições, a gente precisa entender que a gente não está olhando como com o olhar de uma encarnação. Porque, ao mesmo tempo que nós somos seres reencarnacionistas, nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, como seres que não acreditam na reencarnação. Por mais que a gente tenha um problema hoje e sabe que muitas das vezes esses problemas vêm de um passado mal resolvido, a gente tem dificuldade de entender. Mas esse capítulo, eu gosto muito dele, porque ele vem trazendo um manual prático de autoconhecimento e, principalmente, um manual prático de autorresponsabilidade pelas nossas aflições. Um manual prático que faz a gente enxergar aquilo que a gente aquilo que a gente faz e que, às vezes, está na nossa inconsciência, né? No nosso inconsciente. Ou seja, a gente faz atos sem consciência e a gente colhe aqueles frutos, mas não sabe o porquê. É muito interessante que, às vezes, a gente quer plantar manga e colher goiaba. E a gente não vai colher goiaba no pé de manga. Pelo menos até o momento, não. Então, não dá para a gente querer plantar algumas coisas e querer colher outras. Então, a mudança de comportamento, não só de comportamento, porque a mudança de comportamento não quer dizer que a gente se transformou moralmente, mas as mudanças morais, de paradigmas, os insights, a percepção de quem eu sou, né, da minha imperfeição, isso tudo são ferramentas muito importantes de autoconhecimento e, principalmente, essas ferramentas são muito importantes para a gente ter um padrão de reconhecimento de quem somos mais efetivo, né? Porque por mais que a gente fale assim, eu sei que eu sou orgulhoso, mas se eu pergunto para você, na sua vida, onde você se vê orgulhoso, a gente tem dificuldade de dizer. Eu sei que eu sou vaidoso. Aí eu falo assim, me dá 3 exemplos de vaidade sua que talvez você não consiga perceber.
Eu não estou falando que o orgulho e a vaidade não seja saudável em determinado grau, e nem que não é, mas eu estou fazendo vocês refletirem, né? O quanto que a gente, às vezes, demoniza também uma emoção que a gente acha feia socialmente. E quando a gente demoniza, né, a gente não gosta de ter demônios internos. Então, a gente vai escondê-los ao máximo possível. E muitas das vezes se revestindo de um ser angelical que a gente não é. A própria Joana de Ângeles, ela vem descrevendo, eu gosto muito desse trecho de um determinado livro dela, que ela diz que muitos dos religiosos usam de estratégias mascaradoras para esconder os seus conflitos, adquirindo atitudes nobres, mas que, na verdade, apenas estão mascarando os conflitos. Então, assim, o quanto que nós precisamos também olhar para os nossos conflitos com muito amor, né? Com muito carinho, né? Sobre uma perspectiva de não demonização, mas de aceitação, de reconhecimento, porque aí sim a gente consegue adquirir as transformações necessárias. Não dá para a gente querer deixar de ser egoísta, orgulhoso, prepotente em uma encarnação. Nós somos seres reencarnacionistas. Se nós conseguíssemos fazer isso em uma vida, nós já seríamos espíritos luminosos de luz há muito tempo, coisa que a gente está longe de ser. Por mais que a gente não reconheça isso e a gente, às vezes, se ache iluminado. Então, essa percepção de quem nós somos é muito importante. Ela é a ferramenta mais eficaz para a nossa transformação moral. O Conhece-te a ti mesmo, descrito no Livro dos Espíritos, por Santo Agostinho, é uma ferramenta valiosa. Não tem como a gente querer viver uma vida plena se a gente não se conhece. Quantas pessoas chegam na segunda metade da vida falando assim, eu não estou me reconhecendo. Caramba, eu vivi a vida para os outros. Eu vivi a vida para agradar os outros. E aí acaba entrando numa frustração e num conflito imenso. Porque elas começam a perceber que elas não viveram o que elas queriam, mas sim o que os outros queriam. A pessoa, às vezes, vive barganhando o afeto. E afeto a gente não compra. Afeto é algo natural. Então, é muito importante a gente perceber todos esses mecanismos que nos assolam. Então, é muito importante a gente olhar para tudo isso. Não tem como eu me iluminar se eu não olhar para as minhas partes escuras. A gente diz, né, vive a ilusão de querer se iluminar, ressaltando as nossas qualidades. Mas a gente esquece de iluminar, olhar lá os nossos defeitos. Pensa numa lupa, ou num binóculos, ou no microscópio óptico, eletrônico. Quais são as funções desses aparelhos, desses objetos? Justamente aumentar a nossa percepção daquilo que a gente não tem a capacidade de enxergar a olho nu. E olhar para as nossas partes inconscientes é como se a gente pegasse uma lupa, um binóculos, é como se a gente pegasse um microscópio e desse ênfase naquela questão para poder entender os mecanismos de fuga do ego, mecanismos que estão por detrás daquele comportamento. Então, ser espírita não é só a gente gravar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, decorar um montão de coisa, falar bonito. Pelo contrário, a gente vive momentos que o espírito está sendo testado aí, moralmente, né? Então,
É muito que nós, espíritas, estamos sendo testados. Então, é muito importante a gente entender que é muito mais amplo esses mecanismos, entende? Agora eu vou começar, né, a falar um pouquinho sobre as causas atuais das aflições, né? De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas na vida presente e outras fora desta vida. Ou seja, muitos problemas que a gente tem, muitos são dessa existência e outros são de outras vidas, né? Que não é desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que suportam. Aí a gente começa. Aqui, no Evangelho, eles estão falando que muitos dos nossos problemas vêm da origem feitas na Terra, nessa existência. E a gente quer, não, lá em 1500, quando eu fui, sei lá, a rainha do Egito, ou o rei do Egito, aí a gente vive numa ilusão cada vez mais egóica, se sentindo sei lá o quê, né? Já que hoje a gente não pode ser rei e rainha, a gente só olha para as outras encarnações, né? Ninguém foi pobre, ninguém sofreu, todo mundo era muito rico, e aí morreu com uma espada, sempre assim as histórias que eu ouço, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa viver o aqui e o agora. Se a gente está encarnado aqui e o agora, é o aqui e o agora que importa, né? Eu não estou falando que a gente, às vezes, não vai precisar olhar para o nosso passado. Mas o nosso passado se reedita sempre no nosso presente. Ilude quem acha que o passado está no passado. Porque o passado está sempre no presente. Porque a gente está sempre vivendo aquilo que a gente fez no passado. Então, as consequências, os frutos do passado, eles vêm em consonância no presente, né? E que fazem a gente ter o nosso futuro. Por isso que a mudança desses padrões e reconhecimento de si próprio é fundamental. Tá bom, meus queridos? Podemos continuar? E aí, o Evangelho continua. Fazer algumas interrogações que hoje nós vamos conversar. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Agora pensa na sua vida. Qual foi o momento que você caiu por se sentir muito culpado? Ou por ser vítima de uma ação que você mesmo procurou? Ou por um orgulho? Ou por uma ambição? Pensa aí, quantas vezes a gente não se torna vítima da própria armadilha que a gente criou? É muito interessante a gente pensar nisso. Às vezes a gente quer ser recreadores, agradadores de todo mundo. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que quer fazer bem para todo mundo e faz mal para si. Essa pessoa em algum momento vai olhar e falar, caramba, eu esqueci de mim. E aí vai entrar num processo de culpa muito grande. Então é importante a gente olhar para nós. É importante a gente se perceber, se reconhecer. Então, dando continuidade, quantos se arruinam pela falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantos de nós, né, não nos arruinamos, né, pela falta de organização, de ordem, né, de perseverança, de não desistir, ou seja, de um mau proceder também, ou por não terem sabido limitar os desejos?
Pensa aí. Eu já ouvi um relato muito interessante. Primeiro, a gente precisa falar, vamos falar de desejos. Você reconhece os seus desejos? Porque se a gente não reconhece e reprime eles, eles podem vir de uma maneira inconsciente. Vocês sabiam disso? Então, tem um documentário muito bom que se chama O Efeito Sombra. Eu amo esse documentário. Fiquei uma semana de cama quando assisti. Ele fala justamente sobre os desejos reprimidos, que a sombra vem por detrás e faz a gente realizar esses desejos. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo dieta e aí chega de madrugada e ela come escondida, né? Ela não deu conta de falar assim, não quero nem saber, eu estou a fim de comer bolo, vou comer bolo, não quero... quem pagou o bolo foi eu e eu vou comer. Não, a pessoa prefere comer escondido, né, para ninguém ver e ninguém julgar ela. Isso são limitações dos desejos. Sendo que nós poderíamos abrir vários leques. Como eu já ouvi relatos de, por exemplo, dirigente espírita totalmente hipersexualizado, mas reprimindo seus desejos, não pode sentir, saiu de uma palestra espírita, a primeira pessoa que viu na rua teve uma relação sexual, contraiu HIV, e depois se sentiu muito culpado. Resumindo, se essa pessoa soubesse dos desejos, reconhecesse as compulsões dela, provavelmente, pelo menos, ela teria um preservativo dentro da bolsa. Mas esse puritanismo que a gente vive faz a gente repetir os padrões religiosos do catolicismo, do protestantismo e por aí vai. Então, quantas vezes nós não estamos repetindo os padrões das religiões arcaicas, das religiões antigas, dos pensamentos velhos, né? Muito importante a gente pensar nisso. Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas pessoas se relacionam pelo dinheiro da outra, pelo que o outro pode proporcionar para si, ou pelo que a outra pode proporcionar para si? Quantas uniões, né, às vezes, acabam acontecendo pela vaidade, né? Você querer ficar com alguém por causa da beleza da pessoa e não ser pelo coração, por causa do dinheiro, por causa do status, e aí a gente se perde. Porque até mesmo quando a gente pensa em união afetiva de um casal, já é um desafio conviver a dois amando. Imagina se a gente não amar, né? É muito difícil. Então, a gente precisa pensar. Reflete aí, na sua existência, nessa sua vida, você já teve problemas em relacionamentos que você viu que isso só aconteceu porque se resultou em cálculos de interesse, vaidade, e não teve um olhar do coração, não teve uma percepção emocional profunda? Pensa aí. O que vocês acham? O quantos de nós, às vezes, não nos relacionamos com o outro pelo que o outro pode nos proporcionar, não pelo que a gente sente pelo outro? Esse é um desafio, hein? Temos que cuidar disso. Quantas disseções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Vou falar sobre disputas do centro espírita. Quantos de nós queremos ficar disputando cargos, disputando status? E, na verdade, eu fico imaginando Jesus lá. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo com esse novo ensinamento? Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Né? Tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, que eu não me recordo agora o nome, mas é Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Conflitos Existenciais, se eu não me engano. Não, Conflitos Existenciais é da Joana. Eu não lembro, é o terceiro livro dessa tríade. Que fala exatamente sobre um dirigente espírita que abusou de uma pessoa no atendimento fraterno.
a menina engravidou e ele queria que ela abortasse. E aí mostra o enredo de toda a espiritualidade tentando evitar esse acontecimento, esse aborto. E aí ele questiona, mas eu tenho família, se minha família, se o pessoal do centro espírita descobrir, né? Isso é a sombra. Isso é quando a gente não se conhece. Isso é quando a gente não conhece os nossos desejos, por mais feios que a gente acha que eles são. Então, olhar, perceber, ter moderação, evitar disputas, se conhecer, são ferramentas importantíssimas para o nosso autoconhecimento. São ferramentas importantíssimas para a gente se tornar senhores de nós mesmos. Dando continuidade, um outro questionamento. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Aí você come muito açúcar, tem diabetes, quer culpar a encarnação passada? Você come muita gordura, tem colesterol alto, gordura no fígado e quer culpar a encarnação passada? Então, a gente precisa se responsabilizar por aquilo que a gente faz, né? Existem, sim, doenças que vêm de existências passadas, mas muitos dos nossos problemas vêm dessa vida, né? Às vezes, problemas relacionados a relacionamentos, problemas de disputas, problemas de culpas que a gente gera, e às vezes não tem uma relação com o ato de outra existência, e sim é apenas a colheita daquilo que eu plantei, né? Existe um termo que eu ouvi uma vez que se chama expiação compulsória. E a expiação compulsória é quando a gente faz uma coisa, sabendo que não pode fazer, que pode gerar problemas, e a pessoa, acontece algo grave, a pessoa morre, e aí a gente quer culpar uma outra existência. Então, eu subi aqui em cima do telhado, lá no último andar, e aí estou andando na beirinha, mexendo numa coisa sem nenhum equipamento de proteção individual, coletivo, caio, morro, e aí foi culpa da vida passada, né? Eu ando sem máscara, eu não passo álcool gel, não estou nem aí, pego Covid, acontece algo mais grave, é da existência passada. Então, a gente precisa refletir, né? Por que muitas doenças que antes jamais vistas pela gente, porque estavam nos interiores das florestas, estão vindo à tona? Porque a gente está desmatando, a gente está poluindo e por aí vai. Ah, mas isso vem de outros países. Não, o Brasil também. A gente não conhece as doenças. O que é natural dentro de uma floresta pode não ser natural para a gente. Então, o desmatar a Amazônia vai gerar grandes impactos para a gente, e que isso não tem nada a ver de vida passada. Isso tem apenas a ver com o fruto do nosso comportamento de egoísmo e vaidade. Entendem? Essa é a parte que mais me toca. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura no coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Pensa, gente, quantos de nós... Ai, meu filho quer um iPhone. Do iPhone. Ai, meu filho quer isso. Dois, meu filho. A gente não deixa as nossas crianças se frustrarem mais. A gente está vivendo uma vida onde a gente está o tempo todo querendo não deixar os nossos crianças e adolescentes se frustrarem. Aí, na primeira frustração que acontece, eles não dão conta. Aí vem o pensamento suicida, aí vem a ideia de morte, aí vem as influências espirituais negativas que começam a afetar. Então, assim, não ache que dar tudo para um filho é positivo. Pode ser muito negativo. Você pode estar preparando a morte do seu filho, fazendo tudo por ele. Você está criando uma deficiência nele. Ele deixa de ir com o seu próprio pé.
ele não sabe mais caminhar, pode gerar pavor de público maior, inseguranças, ansiedades, depressões, porque a pessoa não aprendeu a viver os conflitos que deveriam ser vividos no início de uma existência. E, principalmente, né, no início da nossa vida que a gente precisa olhar para essas crianças e combater as más tendências. Aí a gente vê assim, caramba, esse meu filho aqui parece que vem da Arábia Saudita, parece que ele é um terrorista. Você vai pegar esse terrorista e começar a colocar ele nas rédeas. Que esse é o objetivo da reencarnação. Esse que é o objetivo de todos esses mecanismos reencarnatórios que existem. Mas também a gente está falando de orgulho, egoísmo e vaidade dessa existência, que a gente precisa cuidar dessa existência, né? Criança não foi feita para receber tudo de mão beijada, tá? Então a gente precisa pensar nisso. Aí o Evangelho questiona a gente. Interroguem friamente as suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que o torturam e verifiquem se uma das... Calma aí, desculpa, gente. Verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Ou seja, faz aí um papelzinho, bota um problema, um conflito que você tem, interroga a sua consciência qual é a origem desse conflito, dessa decepção, e começa, se você não tivesse feito tal coisa, como seria? Começa a fazer isso para você começar a montar um quebra-cabeça da sua história. É muito importante, né? Há quem, então, há de um homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo em que a má estrela é apenas a sua incúria. A gente acusa o outro, a gente acusa o dirigente, a gente acusa o vizinho, o irmão, a mãe, o pai, o papagaio, mas a gente não se responsabiliza pelos nossos atos, agindo de uma maneira infantil, birrenta. Então, a gente precisa trabalhar isso. Olha o que o Evangelho diz aqui. Ó. O homem as evitará, ou seja, todos esses conflitos, quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Ou seja, não é só intelectualmente, moralmente também. Né? A gente precisa trabalhar todos esses mecanismos. Então, que possamos refletir um pouquinho sobre os ensinamentos do Evangelho, que nesse momento a gente possa respirar, agradecer todos esses ensinamentos, que possamos refletir, que possamos principalmente entender que por detrás de todas as consequências tem algo que aconteceu e que a gente precisa ver. E que nem tudo que nos aconteceu e nos acontece vem de uma outra existência, às vezes pode ser apenas uma resposta daquilo que a gente, vamos dizer assim, fez nessa mesma existência. Muita paz, que Jesus abençoe a todos e um abraço grande.